Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, Rogai por nós, São José, rogai por nós. nossos santos anjos da guarda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem sentar. Queridos fiéis, este Santo Evangelho, o qual vamos, se Deus nos ajuda, com a sua graça, comentar um pouco a respeito, nós vemos a nosso Senhor reprovar a excessiva preocupação com o dinheiro, coisa que é preocupação de todos, porque todos somos pai, mãe, tem água, luz, telefone e etc. para pagar, assim que é uma preocupação que se tem, uma preocupação honesta em todo caso. Porque quem não se preocupa de fazer essas coisas é um irresponsável, não? Então é um pecado também, a irresponsabilidade é um pecado. Mas o excesso de preocupação também é um pecado. Porque nós pensamos, não, eu tenho que me preocupar, e é uma preocupação honesta, porque os pais devem manter essas coisas, mas só que todo o desequilíbrio moral, toda a desordem moral é pecado. Então estar demasiadamente tranquilo é um pecado em matéria econômica, porque obrigamos a Deus a fazer o que nós devemos fazer, que é o trabalho, e depois o excessivo cuidado com isso faz o quê? Nós confiarmos em nossas mãos, que pode vacilar com um simples derrame, não precisamos nada mais, ou uma fratura, e elas param e o trabalho também param. Então nós não podemos confiar excessivamente em nós, é o que nosso Senhor está a reprovar. Antes de começar o comentário, somente uma aclaração, porque todos esses textos, a vida econômica, as preocupações e o reproche que nosso Senhor faz, a reprovação que nosso Senhor sempre faz no Evangelho sobre os ricos, que também vão parecer que luta de classe e todas essas coisas que nós vemos por aí, não vem do Evangelho. Aqui não é falar mal do rico e canonizar o pobre, e nem o contrário. Por quê? Porque estas preocupações normalmente são do pobre. E o pobre é mais avaro do que o rico. Nós temos o quê? O rico que tem muito e ele quer ter mais. Mas só que muitas vezes o pobre não tem nada ou tem pouco e quer ter mais do que o que ele não tem. Então a avareza aqui não está no que nós temos, está onde está o nosso coração ao que nós queremos ter. Nosso Senhor é claríssimo que Ele fala que é necessária a comida, é necessária a bebida, é necessário o vestido. Mas Nosso Senhor está realmente aqui condenando esta excessiva preocupação, porque é o avaro que vive extremadamente preocupado. Então o avaro é aquele que tem o amor ao dinheiro. Quer ele na conta do banco, quer ele não na conta do banco, quer ele lá na Mega Sena acumulada, que não está conosco, não. Quer ele lá naqueles, sei lá, na conta dos outros, que nós olhamos, olha só quanto ele tem, se eu tivesse aquilo eu faria tal coisa. Sempre faríamos muito bem para os pobres, muita caridade, construiríamos muitas igrejas. Pois então, tudo isso daí Deus sabe que não é verdade. Porque Ele conhece a sinceridade do nosso coração. E o desejo nessas coisas faz o quê? O homem desejar e viver a serviço daquela mega-sena acumulada, né? Ou daquele salário imenso, mas sem o trabalho que faz conquistar aqueles bens. Aí é outro problema. Então vamos ver. Nosso Senhor, em primeiro lugar, mostra que é impossível servir a dois senhores. Por quê? Porque se ama a um e se odeia o outro. E nosso Senhor está a dizer o quê? Dois seres, dois senhores que são contrários. Não é diferente, é contrário. O que é uma coisa contrária?
Por exemplo, nós temos a luz e o contrário da luz é as trevas. Nós temos o frio e o contrário do frio é o quê? O calor. Nós temos a paz e o contrário da paz é o quê? A guerra. Então existem o quê? Dois senhores, que nós não podemos amar a um e ao outro. Por quê? Porque um vai falar assim, faça tal coisa. Deus diz, faça tal coisa. E o outro senhor vai dizer, não, não faça o que Deus falou. Nós temos isso já no começo da história da humanidade. Quando Deus disse, não comem de tudo, hein? Comam de todos os frutos do jardim, salvo o que está no meio do jardim. Aí aparece o outro senhor, infeliz e maldito, que busca a nossa condenação, e diz, olha, comam do fruto, porque serão como deuses. Mas Deus tinha dito, não comam desse fruto. E o diabo diz o quê? Comam desse fruto. Porque são dois senhores contrários. Nunca, jamais, o diabo infeliz vai mandar fazer o que Deus manda. E se um dia ele tiver semelhante proeza de conselho, ele vai fazer a gente fazer o que Deus manda, mas do jeito errado. Sempre o diabo tem o mal e o erro a seu serviço. Sempre. Sempre. Nunca ele vai fazer uma coisa completamente certa. E o bem é do começo, do meio e no fim. E o diabo vai pôr o mal ou no princípio, ou no meio, ou no fim. Mas o mal é um ingrediente necessário nas feitorias de Satanás. Por isso nosso Senhor está falando, é impossível servir a dois senhores. E a respeito, aqui, São João Crisóstomo vai falar, já o Senhor tinha refreado a tirania da avareza, com muitas e grandes razões, porém agora ele acrescenta uma mais ampla. As riquezas nos prejudicam precisamente porque armam aos ladrões contra nós e porque escurecem a nossa inteligência e também nos separam de Deus. Todo este afã de buscar dinheiro, porque é bom ter dinheiro para podermos fazer tudo o que nós queremos, o dinheiro sem a virtude se chama libertinagem, que é o que acontece. Por isso, o dinheiro e a carne andam de mãos dadas. São os dois burros que puxam a carruagem de Satanás, dinheiro e carne. Por isso, normalmente, quem ganhou muito vai fazer o quê? Gastar nas lascívias desta vida, hein? Por isso esse negócio de construir igrejas e nada disso daí funciona. Porque vamos gastar com a vaidade, vamos fazer benfeitorias talvez para os familiares e pagar a dívida de todo mundo. Para quê? Para que eles não tendo dívidas, não trabalhem e eles também vão se entregar aos seus vícios. E vamos fazer um mal tremendo. Pois então, o homem, quando tem muitas coisas, vai se separar de Deus. Por isso, quem está a serviço do dinheiro por detrás é o demônio. Não estou falando aqui que cada cédula tenha que ser feito um exorcismo. Não. Mas só que por detrás de todas essas finanças, e hoje é muito claro, nós sabemos que está o espírito das trevas governando todas as nações pela economia muito imoral que hoje circula em todos os quatro cantos desta terra. E aí segue São João Crisóstomo. Disse dois, porque mando coisas contrárias. Se entendesse, não seriam mais que um Senhor. E manifesta isso porque acrescenta, porque aborrecerá um e amará o outro. Então não é possível amar a Deus e amar os conselhos que a riqueza vai dar. E não é possível odiar o dinheiro e a alma piedosa não estar amando a Deus. Por isso nós vemos nas vidas dos santos, mesmo santos ricos, o desprezo às riquezas, o desprezo aos bens desta terra. E São João diz, para demonstrar que é fácil o trânsito de uma coisa a outra, não? Ele coloca, eu me fiz escravo do dinheiro, amando as riquezas, e demonstra que é possível chegar a outro estado, a saber, não sofrendo a escravidão, mas desprezando as riquezas. Então, o amor ao dinheiro, o amor às riquezas, é se submeter a este Senhor, que em definitivo é o demônio. E São Jerônimo vai dizer, a palavra mamona, em siríaco, quer dizer riquezas. E Nosso Senhor está usando essa palavra. E Nosso Senhor está dando o quê? Uma entidade a esta riqueza. Não são as moedas nos sacos do banco. Não.
há um ser que causa toda a distribuição dessas coisas. Ouça que o avaro que se honra com o nome de cristão, não se pode haver servir a Deus e as riquezas. E, sem embargo, não disse aquele que tem riquezas. Nosso Senhor não disse isso, mas aquele que serve as riquezas. Então, nós podemos servir a riquezas que nós temos e incensar os extratos bancários, ou nós podemos, com avidez, cobiçar aquilo que nós não temos. E aquilo que nós buscamos ter com desenfreio, desatino, também é servido. Servido como um senhor. E aqui, propriamente, é o quê? Uma escravidão. No sentido mais cruel do que se entende isso. Estar absolutamente baixo domínio, um domínio absoluto, a serviço desta tirania do dinheiro. Serve, pois, a mamona, as riquezas, diz Santo Agostinho, aquele que põe a cabeça de todas, que ponha nela a sua cabeça, não, está abaixo a cabeça dela e de toda a perversidade. E é chamado por Deus como príncipe deste mundo. Agora São Jerônimo disse, olha, esse nome aí quer dizer dinheiro. Aí agora Santo Agostinho vai dizer, olha, serve pois a riqueza, e quem serve se põe baixo o serviço daquele que é a cabeça de todos os males e perversidades. E quem é? Satanás, o demônio. Por isso não pode servir a Deus e as riquezas, ou que é o mesmo que a Deus e ao diabo, porque o homem que aborrecerá este e amará ao outro, e sofrerá a um e desprezará o outro. Sofre um duro domínio todo o que serve às riquezas. Cego por sua codícia, vive submetido ao diabo e não vive submetido ao diabo, como aquele que está unido a uma serva, uma escrava, pela concupiscência, sofrendo uma dura escravidão, aun quando não ame aquele cuja serva ama. Observa-se o que se diz, desprezará a um e amará ao outro. Então nós vemos aqui a seriedade. É impossível amar ao dinheiro, ou seja, e todas as facilidades que ele dá, ou seja, ao pecado, e amar a Deus ao mesmo tempo. É impossível. Ninguém poderá fazer esta união, que é uma união impossível. Aí, senhores, dirão, mas padre, então nós temos que viver como São Francisco ou São Caetano, que outra ocasião comentamos, ficar rezando e esperar as coisas caírem do céu? Não, nós não devemos fazer isso, de esperar cair do céu. Por quê? Porque caem se a gente rezar. Porque se Deus não mandasse o sol nascer, ele não nasceria hoje. As nossas orações não mudam as mãos de Deus, que são solícitas para bons e para maus. Todos estão respirando hoje, não? Bons e maus. Para uns, infelizmente, mas para outros, felizmente. Ou para todos, felizmente, quem sabe se convertam. Então não é assim que vamos fazer cair do céu, porque do céu já caem essas graças. Mas o problema do homem é que esquece que as coisas vêm de Deus. Então colocam toda a sua confiança no seu fim do mês, dia 5, dia 15. Coloca toda a sua esperança no trabalho, que acaba, hein? Se pode perder. E o corona mostrou quantos desempregados por causa desse infeliz. Quantos? E aí o que vem? O desespero, porque a minha vida está posta no dia 15, no dia 5. Está posta naquele trabalho que eu vou perder, eu posso ficar doente, ou ele pode falir. E aí é o que acontece, a casa cai. E aí a solução do homem moderno é o desespero, e para os mais desesperados é o suicídio, que hoje anda solto, porque o homem se desespera. E por que se desespera? Porque não sabe que é o seu cajado, porque não tem por seu apoio, e não tem por seu chão aquele que se chama Deus, que não cai, que não fale, que não fale. E assim o homem se desespera, porque o dinheiro é a sua salvação. O dinheiro é a solução. E quando ela fale e ela não funciona, o homem perde o sentido da sua vida. Este é o mamona que possui os ambiciosos, os avaros, mas também possui as almas boas, pelas falácias
que lhes dizia ao princípio, nós temos que manter nossa família, nós temos que pagar as nossas contas, claro, pagar dívidas é uma questão de justiça, e quem anda devendo está em pecado. Sim, temos que pagar, pedir emprestado eu tenho que pagar, mas só que conseguir os meios para isso não é o dinheiro servido como um Deus, é o dinheiro buscado como um meio para cumprir a justiça, pagando as dívidas, mantendo os filhos, e tudo isso com a cruz de Cristo. Por isso as novenas a Santo Expedito e a Santa de Virgens não vão fazer a gente ganhar na Mega Sena, porque quem ganhar com esta falta de espírito católico, o que vai fazer? Vai viver uma vida do caminho para a sua condenação. E não vai ser assinado por Santo Expedito essa cédula de nossa condenação, hein? Porque se nós não sabemos viver bem no pouco e na penúria, na abundância viveremos pior e mais miseráveis ainda, porque são misérias de alma, são misérias de carência de virtudes. Então, queridos fiéis, com esse evangelho e com esses conselhos de Nosso Senhor, endireitamos um pouquinho nossa concepção de como nós trabalhamos, para que nós trabalhamos. Façamos uma hierarquia de princípios. É verdade que o homem trabalha a vida inteira para ter tal salário e, às vezes, por falta de administração, também vai piorando, vai de mal a pior. Conserte a administração do pouco. E Nosso Senhor diz, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. E não pensa que o muito vai ser a solução, porque vai ser, talvez, a ruína total. Por isso, Deus nos mantém com o espírito sóbrio, mortificado, e para que aprendamos na cruz a ter um dia alguma coisa melhor. Mas não é o número da Mega Sena a salvação, mas a disposição de alma corrigida, mortificada, com princípios e hierarquias de princípios de ação, que fará com que as famílias vivam melhor. E assim era outrora. Quando o catolicismo reinou, chegou até as finanças. E as famílias, quer do campo sofrido, quer a vida pobre, sempre existia dignidade de nobreza católica. E hoje não, a miséria. A miséria é o fruto de quem serve a esse infeliz chamado mamona, o dinheiro. Porque é miserável sempre, mesmo tendo muitas coisas. E às vezes tem tantas dívidas quanto aquele que tem o seu dinheiro contado. E é por quê? Porque a sua alma que é miserável, e não os seus números na conta do banco. Então peçamos a Nosso Senhor, por intercessão de São José, que viveu pobremente, por intercessão de Maria Santíssima, em primeiro lugar, que viveu pobremente, mas lembremos-nos que eles eram reis. Nosso Senhor tem sangue real, da família de Davi, então aí na casa de Nazaré se junta o quê? A nobreza com a pobreza, mas digna. Nosso Senhor não andava rasgado, furado, descalço. Não, a miséria não é católica. Mas na casa de Nazaré, Nosso Senhor junta a pobreza nobre com a nobreza pobre. E aí está a grande canonização destes ambos estados. Por isso não é católico lutar contra classes. Existiu a classe alta, média e baixa. Isso é católico? E temos reis santos que viveram como pobres, e temos pobres santos que viveram como reis e reinam com Nosso Senhor. Então, por isso, teologia de libertação e ficar criticando os ricos não é católico, porque o nome disso é inveja. E o nome disso é avareza, porque invejamos o que eles tiveram, e às vezes com sacrifício, e nós queremos ter facilmente, com bilhete premiado. Então, exorcizemos esse espírito, esse ranço maligno, como? Olhando a casa de Nazaré. O sangue azul e nobre da família de Nazaré, junto com a pobreza, que não é muito diferente da nossa. Mas então, vivamos como pobres, como reis, servindo a Deus, e Ele, como disse no Evangelho, sabe o que nós precisamos e cuidará das nossas necessidades, não dos nossos luxos, das nossas necessidades. E os luxos não tidos será o reino dos céus, em que nenhuma casa com Carrara se compara com a glória do reino dos céus, hein? Nenhumas viagens a Acapulco, a Disney, péssimo gosto de a Disney, mais miserável ainda, se compara com estar com Deus e conhecer toda a magnificência da criação divina. Vamos ver as constelações cara a cara, vamos conhecer Nossa Senhora, que vale mais do que conhecer qualquer outra pessoa nessa terra. Vamos conhecer os nossos anjos da guarda, talvez sem pena na asa de ter nos cuidado e feito entrar no céu, mas feliz que ele cumpriu a missão dele.
E isso daí sim é a alegria do católico e o luxo que Deus não dá para outro nessa vida. Nem dinheiro em nada, mas com a cruz de Cristo, com uma vida sóbria, com equilibrada e com as riquezas de Deus, nós sim vamos ser reis e reinar com Cristo na eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.